E a galerinha, beleza com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa para o 6º ano. Tudo bem com você? Tudo legal aí? Espero que sim. Tá bom? Estão preparados então para anotar algumas informações da nossa aula? Materialzinho aí completo? Tá? O que será que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje? Vocês estão curiosos para saber? Eu estou curioso para começar logo, né? Então vamos lá, não vamos ficar demorando muito não aqui, tá? Objetivos então da nossa aula. Vamos então ler uma entrevista, vamos identificar informações explícitas, aquelas de fácil localização, vamos distinguir um fato de uma opinião, tá? Relativa a este fato. Então, sempre fazendo essa comparação, né? O que é fato e o que é opinião dentro ali do nosso texto, beleza? E o nosso conteúdo principal é o gênero textual entrevista. Agora eu quero perguntar uma coisinha para vocês. Vocês já leram entrevistas por aí? Pela internet ou em algum lugar, jornal, revista, site? Ou vocês assistiram a uma entrevista? Assistir eu acho que é mais comum, né? Muitos de vocês já devem ter assistido a algum programa de entrevista. Ou pelo menos parte do programa, né? Existia algum tipo de entrevista com convidados, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Vamos ler uma entrevista? Nós temos aqui um personagem. Quem é esse personagem? Vocês conhecem? O menino maluquinho. Por que será que o menino maluquinho está aqui? Que será que ele está fazendo aqui na nossa aula? Eu acho que tem relação com o autor dele. Será? Vamos ver? Vamos descobrir? Entrevista. Vamos ver aqui então o título. O menino maluquinho de Ziraldo faz 40 anos. Veja a entrevista com o autor. Esta entrevista ela foi concedida no dia 15 de setembro de 2020. Então, vocês observem, né? Às vezes vem a data da entrevista, também às vezes vem apenas o título, tá? Vai variar de acordo com a linha editorial do veículo de comunicação. Vamos acompanhar então o nosso texto? O primeiro livro do Menino Maluquinho foi lançado em 1980 e agora o escritor e cartunista Ziraldo comemora 40 anos da sua criação mais famosa. Um verdadeiro clássico da literatura infantil brasileira. São mais de 4 milhões de livros do Menino Maluquinho vendidos, com 129 edições diferentes publicadas em mais de 10 países. Este ano, o personagem criado pelo escritor e cartunista Ziraldo está comemorando seus 40 anos de história. Desde a sua criação em 1980, o menino que tinha o olho maior do que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés encanta gerações de leitores. Um menino brincalhão e bagunceiro, no fundo, igual a qualquer outra criança. Segundo o próprio Ziraldo, talvez o sucesso do Menino Maluquinho se explique exatamente por isso. Ele é um menino especialmente comum. Ziraldo é muitos em um só: cartunista, desenhista, jornalista, chargista, pintor e dramaturgo. Na literatura infantil, a grande marca da sua carreira foi o Menino Maluquinho. Em entrevista a Dentro da História, o autor conta sobre a sua carreira, a criação do personagem e as novidades que chegam junto com a comemoração dos 40 anos do personagem. Então, nós chegamos aqui à primeira perguntinha aqui, tá? Então, esta revista aqui, né, esse site, Dentro da História, ele vai entrevistar o nosso Ziraldo, que é o autor do Menino Maluquinho. Então, acompanhe aqui. Como foi a sua infância em Caratinga, Minas Gerais? O Ziraldo responde: eu nasci em uma cidade do interior de Minas Gerais. Não tinha televisão. Eu mal tinha conhecimento do mundo, a não ser através das histórias em quadrinhos. Eu lia muito mais quadrinhos do que livros na infância. Meus amigos não eram exatamente a rapaziada do sítio do Pica-Pau Amarelo. Meus amigos eram o Batman, o Super-Homem e o Capitão América. Esse pessoal é que povoou a minha vida. A próxima pergunta é: por que escolheu escrever livros infantis?
O Ziraldo vai responder: foi por causa desses heróis que eu comecei a fazer história em quadrinhos por minha conta. Meus primeiros personagens não eram heróis, eram astronautas, enquanto meus amigos estavam brincando com os brinquedos tradicionais, eu estava vivendo no espaço. Foi assim que tudo começou. Agora a próxima pergunta. O livro O Menino Maluquinho, lançado em 1980, se tornou o seu maior sucesso editorial. O que faz esse personagem continuar gerando identificação nas crianças, mesmo após 40 anos de sua criação? Aí o Ziraldo responde: esse ano o Menino Maluquinho completa 40 anos. Quando lancei o livro, eu não tinha a menor ideia de que ele teria tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Maluquinho, teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. E aí a próxima pergunta: se você pudesse virar personagem e viver a história de qualquer livro do mundo, qual escolheria? O Ziraldo responde: se pudesse virar um personagem, eu seria o Robinson Crusoe. Fiquei muito encantado com esse personagem quando era menino. Então vejam, né, que muitas influências vêm de leituras anteriores, né? Então o nosso Ziraldo ele só vem comprovar isso, que ele só é o que é hoje, só criou todas as suas histórias baseados em suas vivências, né? De leituras da sua infância, da adolescência, e isso é bem importante. Então, essa pergunta ela nos traz sobre a importância também das nossas leituras realizadas, né? Desde a primeira infância até a fase adolescente e também chegando à fase adulta, beleza? Agora temos aqui uma primeira atividade para você. Observe aqui o título da nossa entrevista e responda: qual é o tema da nossa entrevista? Já voltamos.
aí, galera, conseguiram identificar então o tema da nossa entrevista? Ah, não é muito difícil de identificar. Vamos acompanhar aqui comigo? O tema, então, são os 40 anos da criação do livro O Menino Maluquinho. E também temos ali informações e opiniões do autor Ziraldo, ali a respeito da sua carreira, né? Como escrever livros, enfim. Ele vai contando ali um pouco, né, das informações, daquilo que ele é indagado a responder, beleza? Agora um quiz, observe aqui comigo. Na entrevista lida, a estrutura é formada por perguntas e análise, será? Apresentação e respostas? Perguntas e respostas ou apresentação, perguntas e respostas? Você notou bem a nossa entrevista, como ela é organizada? Eu acho que antes das perguntas e da resposta veio alguma coisa, né? Vocês repararam que tinha algumas informações que nós chamamos de apresentação. Então, o nosso entrevistado ele foi apresentado ao leitor. Então, eu acho que é letra D. Você também acha? Observou direitinho? Então, conferindo, apresentação, perguntas e respostas. Isso mesmo, tá bom? Agora chegamos à nossa segunda atividade. Observe o trecho, faça a leitura e responda. No trecho acima, temos a presença de uma opinião. Será que é uma opinião? Um fato? Uma análise? Ou nenhuma das alternativas anteriores? Observe direitinho e já voltamos. E aí, galera, o que nós temos aqui nesse trecho, você conseguiu analisar direitinho? Será que é uma opinião? Será que é um fato? Será que é uma análise ou nenhuma delas? Vamos ver? Vamos conferir? Um fato, né, pessoal? Por que que é um fato? É uma informação concreta. Observe lá, ó. O primeiro livro do Menino Maluquinho foi lançado em 1980 e agora o escritor e cartunista Ziraldo comemora 40 anos da sua criação mais famosa. Então, isso é um fato concreto, tá? Então, por isso, não pode ser considerado opinião, também não é uma análise, né? E muito menos nenhuma das alternativas. Então, só pode ser a letra B. Beleza? Agora, um quiz. Leia o trecho. Se você pudesse virar personagem e viver a história de qualquer livro do mundo, qual escolheria? O C foi utilizado no sentido de letra A, condição, letra B, afirmação, letra C, negação ou letra D, certeza. E aí, o que será que essa
palavrinha aqui está indicando dentro do nosso texto aqui, deste trecho principalmente, tá? Foi utilizado no sentido de condição, né? Se você pudesse, né? Caso você pudesse virar um personagem, né? Não é uma coisa que é possível, né? Mas caso fosse possível. Então, sentido de condição. Observaram? Letra A, então, correta. Atividade número 3. Observe o trecho e responda para mim. No trecho acima, temos um fato ou uma opinião? E explique. Já voltamos. E aí, conseguiram identificar se é fato ou opinião, pessoal? Foi difícil identificar? Eu acho que não é muito difícil, né, pessoal? Vocês conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram? Olha lá, temos uma opinião. Por que que é uma opinião? O verbo acreditar, ele poderia ser substituído por outros. Por exemplo, penso, acho, na minha opinião, tá? Portanto, fica claro que não se trata de um fato. Então, acredito, né? É algo próprio do, né, entrevistado. Então, nós vemos aqui que é uma opinião, beleza? Agora, próxima atividade aqui, atividade número 4. Leia o trecho e responda para mim. No trecho acima aparece uma série de informações sobre o autor Ziraldo, tá? Em que isso contribui para o conteúdo da nossa entrevista? Então, isso pode contribuir ou não, mas você vai me dizer como que isso contribui. Já voltamos.
Certo, e aí eu perguntei para você, né, como que aquelas informações ali poderiam contribuir ali para o texto, tá? Vocês conseguiram fazer? Não ainda, mas então vamos fazer juntos, tá? Vamos ver aqui então, todas essas informações, elas contribuem sim, mas como? Vamos ver? As informações da apresentação contribuem para a qualidade da entrevista, tá? Com a maior riqueza de detalhes possíveis. Isso faz com que o leitor tenha uma visão mais ampla a respeito do conteúdo. Então é bem importante isso. Quando você sabe, né? Então não é só a pergunta. Então, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Não, não é só isso. Então, eu sei quem está sendo entrevistado, né? Se eu não soubesse anteriormente, né, essa informação ela seria melhor aproveitada. Mas se eu já conheço aquele entrevistado, então alguns com certeza não conhecem. Então, eu preciso entender que isso tem uma finalidade dentro do nosso texto. Sempre há, né? Não está ali por acaso, com certeza. Agora chegamos ao momento final, né? Estamos quase concluindo a nossa aula, mas antes de concluirmos, vamos retomar então as informações, né? Aquilo que nós aprendemos aí no decorrer da aula de hoje. Nós fizemos então a leitura de uma entrevista, ela foi bem interessante, né? Sobre os 40 anos ali do personagem, né? Do livro do Menino Maluquinho e criado ali pelo Ziraldo, né? Então o Ziraldo ele foi o entrevistado aí da nossa revista, do nosso site, da nossa revista, né? Ele está também na internet. Identificamos ali as informações explícitas, então algumas informações ali que estavam facilmente identificáveis, né? Bastava ler o trecho ali que você conseguiria tranquilamente deduzir, né? Retirar aquela informação. E também fizemos a distinção ali do que era fato e do que era opinião ali dentro do nosso texto. Então, observamos ali em determinado momento, é um fato, então uma informação concreta, é uma opinião, né? Então, aquele termo ali poderia ser substituído. Penso que, acho que, acredito que, né? Então, essas informações, elas são ali retiradas com facilidade. Bacana? Então, estamos aqui concluindo. Muito obrigado, agradeço a todos que acompanharam a nossa aula. Valeu!